Fala rapaziada, beleza? O vídeo de hoje tá imperdível, certo? Eu trouxe mais uma atualização da carteira aqui pra vocês. Atualização essa referente ao mês de junho. E nesse mês eu fiz nada mais, nada menos do que o maior aporte na carteira desse ano de 2024. Eu tirei fundos imobiliários da carteira, eu tirei uma gestora da carteira, eu enchi o carrinho com fundo imobiliário que eu estava há um ano esperando para fazer um aporte nele. Eu vou falar também sobre quais serão as próximas movimentações na carteira depois dessas últimas notícias aí envolvendo uma possível taxação dos fundos imobiliários. Então fica nesse vídeo até o final para você não perder nada. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido bem importante aqui para mim, pessoal. Eu tenho como meta alcançar 1000 inscritos nesse canal até o final desse ano de 2024. Eu pretendo mostrar tudo isso aqui para vocês, todas as movimentações, todos os aportes, possíveis vendas, tudo. Quem me conhece dos vídeos anteriores sabe que o meu objetivo é chegar a 100 mil reais investidos até dezembro de 2024. E eu pretendo mostrar tudo isso aqui através dos meus vídeos. Então o que eu te peço é que se você gosta desse vídeo, curte, deixa o seu like. E se você quiser me acompanhar nessa jornada rumo aos 100k, inscreva-se no canal para você não perder nada. Eu espero que a minha motivação, ela te motive a alcançar o seu objetivo, seja ele qual for. Então eu torço muito por você, tamo junto e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vambora. No último vídeo gravado sobre a minha carteira, eu tinha mostrado para vocês os dois aportes que eu fiz lá no mês de maio, aportes esses em direção a, primeiro, elevar a participação de ações da minha carteira. Segundo, elevar a participação de fundos imobiliários de papel do total que eu tenho investido em fundos imobiliários. Então agora eu vou mostrar para vocês um panorama geral de como ficou a carteira depois desses dois aportes feitos. Depois a gente vai ver quanto eu recebi de dividendos nesse mês de junho. Em seguida eu vou mostrar para vocês quais foram as movimentações agora no mês de junho, tanto os aportes quanto as vendas dos fundos imobiliários e as realocações. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças de estratégia na minha carteira, depois de toda essa questão envolvendo aí a taxação dos fundos imobiliários. Bem, minha carteira depois do último aporte feito em maio, ela ficou assim, ó. Eu permaneci com os mesmos 13 fundos imobiliários, porém agora eu estou com percentuais diferentes de valores. Olha só aqui, ó. No HGLG11, eu permaneci com as mesmas 58 cotas e com valor investido aqui de R$ 9.400. O HGLG11 ele representa hoje 14,78% da minha carteira. No KNR11, eu também mantive aqui minhas 58 cotas, com valor investido de R$ 9.200, e o KNR11 ele representa 14,56% da minha carteira. No ALZR11, mantive minhas 73 cotas, com valor investido aqui de R$ 7.900, e o ALZR hoje ele representa 12,44% da minha carteira. Eu até tive a oportunidade de aumentar minha posição em ALZR, visto que ele fez uma emissão de cotas nesse mês de maio, e eu tive a oportunidade de subscrever algumas cotas, mas eu optei por não pegar dessa vez, para não ficar tão concentrado nesse fundo. No Kinea 11, que é o meu fundo de papel da gestora Kinea, que eu não posso revelar o nome aqui para vocês, mas que é um fundo de papel indexado a IPCA, conforme eu já havia mostrado no vídeo anterior, eu fiz a aquisição de 10 cotas dele no mês de maio. Então depois aqui da aquisição, eu fiquei com 48 cotas desse fundo e nesse mês de junho eu não fiz aportes nele. No FHI11, eu estou hoje aqui com 29 cotas dele, eu não fiz aportes nesse fundo em maio, mas agora em junho eu fiz um aporte nele. Esse fundo está passando por uma emissão de cotas e dada a quantidade de cotas que eu tenho dele em carteira, eu tive o direito de subscrever 9 cotas. Então eu optei por fazer um investimento e adquirir essas cotas. No HSML11 eu encontrei uma oportunidade e também fiz um aporte nele nesse mês de junho. E no XPLG11, BTLG11, HGCR11 e PVBI11 eu não fiz aportes nele nem em maio nem em junho, portanto não temos alterações nesses fundos. No VISC11, que era o meu único fundo da gestora Vinci, eu acabei encontrando uma oportunidade vendendo, portanto eu me desfiz tanto de um fundo imobiliário quanto de uma gestora, né? Tirei da minha carteira tanto o VISC11 quanto a gestora Vinci. No HGRU11, eu estava com 2 cotas nele e nesse mês de junho eu fiz um aporte bem significativo nele também e eu vou mostrar tudo isso com detalhes aqui para vocês. Nas ações, eu também fiz aportes em maio e em junho. Eu permaneço aqui com as 157 ações da Taesa, que representam hoje 8,46% do total investido na carteira. Permaneço também aqui com as minhas 18 ações da Transmissão Paulista, que representam 0,74% do total investido. 10 ações da Sanepar, que não representam aqui nem 1% do total investido da carteira. E depois do último aporte feito,
Agora eu estou com 34 ações do Banco do Brasil. Antes eu estava com 12 ações, depois da aquisição das 22 ações eu passei a ter um montante de 34 ações do Banco do Brasil. Nesse mês de junho eu fiz um aporte aqui na Itaúsa, né, com o ticker ITSA4, e eu vou mostrar também aqui com detalhes para vocês. Meu investimento em renda fixa no CDB de liquidez diária permanece o mesmo valor de R$10.000, então nem em maio nem em junho eu fiz aportes na renda fixa. E com isso, a minha divisão por percentual da carteira em maio ficou assim. Vamos lá, eu estava com 73,07% da carteira investidos em fundos imobiliários, 10,96% estavam investidos em ações e 15,97% estavam investidos em renda fixa, que é justamente o valor investido nesse CDB de liquidez diária. Depois do aporte de maio, os percentuais da carteira eles passaram a ser esses. 71,98% estão investidos hoje em fundos imobiliários, 15,71% estão investidos em renda fixa e 12,31% estão investidos nas ações. Já já eu vou mostrar para vocês os novos percentuais depois do aporte feito em junho. Então vamos ver aqui agora quanto eu recebi de dividendos nesse mês de junho e em seguida eu já vou mostrar para vocês os meus aportes feitos nesse mês de junho. Bem, a minha base de recebimento de proventos dos fundos imobiliários, como eu já falei em vídeos anteriores, ele é de R$300. Esses R$300 é o valor que eu tenho de expectativa de recebimento de proventos todos os meses apenas dos fundos imobiliários, sem contar os proventos recebidos das ações. Esse mês eu recebi dos meus fundos imobiliários o valor de R$351,09, né? Eu tive um aumento dessa base esse mês. No mês passado eu tinha recebido R$339,99 apenas dos fundos imobiliários. Então esse mês, né, por conta do aporte que eu fiz em maio, eu tive esse incremento, né? Eu tive esse aumento nos proventos recebidos dos fundos imobiliários de R$11,10. Já com relação aos valores recebidos das ações, esse mês eu recebi R$19,97 do Banco do Brasil, isso referente às minhas 34 ações. Recebi R$55,06 da Taesa, referente às minhas 154 ações, e R$2,63 da Sanepar, referente às minhas 10 ações. Totalizando aqui um valor de R$77,66. Então, somando aqui os meus proventos recebidos dos fundos imobiliários com os proventos recebidos das ações, eu consegui nesse mês de junho um valor total de R$428,75. Bem, foi um valor bem legal. Novamente eu tive essa turbinada dos meus proventos devido ao recebimento dos dividendos das ações. Não foi tão significativo quanto do mês passado, né, que totalizando fundos imobiliários com ações eu recebi aí 500 e pouco, mas novamente tive esse incremento das ações, então eu vou seguir reaportando esses valores, somado ao valor que eu já tinha para aportar no mês. Então vamos lá, vamos aqui para os aportes desse mês de junho. Esse mês eu aportei do meu bolso o valor de R$7.376,73, que somado aqui aos R$428 que eu recebi dos dividendos, eu fiz um aporte total de R$7.805,48. Primeiro, eu aumentei a minha posição no fundo de papel AFHI11. Esse fundo está passando por uma nova emissão de cotas agora. O valor está bem interessante, então eu resolvi participar dessa emissão. Eu fiz a minha reserva de subscrição aqui e pela quantidade de cotas que eu tenho, eu tive o direito de subscrever 9 cotas. E lógico, eu peguei as 9, né? O valor da cota está bem interessante. O valor unitário da cota está R$ 95,80. Então foi investido aqui um valor de R$ 862,20. Nas sobras, eu tive a oportunidade de subscrever mais 39 cotas. Não que seja obrigado a pegar as 39 cotas, né? Eu posso pegar a quantidade de cotas que eu quiser. Eu ia pegar mais 20 cotas, mas adivinha? Eu simplesmente esqueci de enviar o dinheiro para a conta da Nuinvest, né, no prazo limite para fazer o débito desse dinheiro em conta. Então, antes desse prazo, você tem que estar com o dinheiro em conta. E eu acabei perdendo essa oportunidade. Ou seja, coisa de gente lerda mesmo, né? E o que eu aprendi com isso? O que você tiver para fazer, que levar menos de 2 minutos para ser feito, faça na hora. Não deixe para depois, porque a probabilidade de você esquecer é altíssima. Mas enfim, tá tudo certo, pessoal. No total foi investido aqui no AFHI11 o valor de R$ 862,20 mesmo, né? Com esse aporte, eu vou alcançar aqui a quantidade total de 38 cotas no AFHI. E ele vai ser aqui a minha segunda maior posição de fundos de papel da carteira. No total, eu tenho 3 fundos imobiliários de papel na minha carteira, que é o HGCR11, o AFHI11 e o KINEA11. Dentre esses 3, o AFHI11 é o único que possui uma classificação Middle Risk, que é uma classificação dada para fundos com risco mediano, um risco de crédito mediano. O HGCR11 e o KINEA11, eles são fundos High Grade, ou seja, são fundos que possuem um risco mais baixo, né? Um risco de crédito mais baixo,
e por isso eles são fundos mais seguros. Então assim, pessoal, por mais confiança que eu tenho aqui na gestão do FHI e também nos papéis da sua carteira, a classificação desse fundo ela é de maior risco com relação aos outros dois. Então nesse caso, pessoal, eu vou suspender aqui os meus aportes no FHI até a minha posição em HGCR11 e em QNEA 11 ficarem equivalentes, né, a esse valor aportado no FHI11. Eu preciso fazer isso, pessoal, para manter esse fator segurança da carteira. Os fundos high grade, eles vão ser sempre as maiores posições da minha carteira, salvo, né, em caso de oportunidade imperdível nos fundos de maior risco. E isso também por pouco tempo, né, por um prazo determinado. O segundo aporte feito na carteira nesse mês de junho foi no Fundo Imobiliário de Renda Urbana, o HGRU11. Eu já estava querendo fazer um aporte nesse fundo, já tem mais de um ano. Eu estava aguardando a emissão de cotas desse fundo ali por volta de junho, julho de 2023, quando o valor da cota ainda estava por volta de R$130. Essa emissão ela acabou não vindo, eu guardei esse dinheiro, eu reservei esse dinheiro, esperando que essa emissão ela viesse nesse primeiro semestre de 2024. Mas olha só, pessoal, eu parei aqui para fazer uma pesquisa das últimas 3 emissões de cotas feitas pelo HGRU11. E encontrei umas informações aqui bem interessantes. Olha só, o HGRU11 ele já fez 4 emissões de cotas. Pessoal, numa emissão de cota, o valor unitário dessa emissão ele é composto pelo valor patrimonial do fundo, somado aos custos de emissão dessa cota. Das 4 emissões totais já feitas pelo fundo, as últimas 3 emissões, elas ocorreram 2 em 2020 e uma em 2019. Então, são emissões recentes. A emissão feita em 2019 por esse fundo, que foi a segunda emissão de cotas feitas pelo HGRU11, ela teve um custo total de R$ 110,78. Desses R$ 110,78, 107,03 era o valor patrimonial do HGRU na época, e o custo total por emissões, o custo de emissão foi de R$ 3,75. Na terceira emissão de cotas feitas pelo fundo, o valor patrimonial estava de R$ 107,40 e os custos de emissão foram de R$ 2,52, totalizando aqui um valor unitário, né, um valor unitário por cota, de R$ 109,92. E na quarta emissão, feita por esse fundo, o valor patrimonial estava R$ 119,20 e os custos de emissão foram de R$ 4,17, totalizando aqui um valor por cota de R$ 123,37. Então, se a gente notar aqui, pessoal, o valor mínimo cobrado por custo de emissão dessas últimas 3 emissões feitas pelo HGRU foi o valor de R$ 2,52 e o valor máximo foi de R$ 4,17. Hoje, o valor patrimonial da cota do HGRU está de R$ 126,07. Se nesse valor patrimonial a gente adicionar o valor mínimo de custos de emissão já cobrado em emissões anteriores feitas pelo HGRU, que foi de R$ 2,52, o valor da próxima emissão ele vem por R$ 128,59. E se vier o custo mais alto já cobrado, né, nas últimas emissões, que foi de R$ 4,17, o valor da cota vai para R$ 130,24. Bem, com essas informações em mãos e acompanhando as oscilações do valor da cota do HGRU no mercado secundário, quando o valor da cota ela baixou de R$ 128,59, eu já comecei a fazer os meus aportes utilizando aqueles valores que eu tinha reservado para aplicar na emissão. Então, olha só como é que eu faço. Como não é possível a gente saber o preço mínimo que essa cota ela vai atingir, né, quando ela está ali em movimento de queda, eu vou fazendo os meus aportes dessa forma para buscar o valor mínimo de compra. Eu vou fazendo os meus aportes por partes à medida que o valor dessa cota está caindo. Então eu fiz assim, ó. Quando o valor da cota ele chegou aqui em R$ 128,50, eu comprei 10 cotas e me segurei, não fiz mais aportes. Esperei para ver como é que ia ficar essa oscilação das cotas, se ela ia reduzir mais o valor ou se ia aumentar. Para minha surpresa, 3 dias depois, o valor da cota ele caiu para R$ 127,98 e eu segui a mesma estratégia, né? Fui lá e comprei mais 10 cotas e segui acompanhando as oscilações do valor dessa cota no mercado secundário. 6 dias depois, a cota ela caiu para R$ 126,64. Aí eu fui lá e comprei mais 10 cotas. Isso aqui, pessoal, foi no dia 13 de junho. E nesse dia, o valor da cota ele chegou a cair abaixo do valor patrimonial. Acho que ele chegou a R$ 125,92. Mas esse valor foi mais ou menos por volta de meio-dia, 1h da tarde, e eu não estava acompanhando nesse momento, né? Eu estava em horário de almoço, e eu acabei não pegando essa oportunidade. Essa é a forma que eu utilizo para comprar minhas cotas, para tentar pegar com o menor valor possível. Eu até queria saber de vocês se vocês conhecem alguma forma mais eficiente, né, de comprar essas cotas
com o valor mais baixo possível, né, quando essas cotas estão em tendência de queda. Deixa aqui nos comentários, eu agradeço bastante e já fica como dica aqui para as pessoas que estão assistindo esse conteúdo. Então, rapaziada, no total eu adicionei mais 30 cotas do HGRU na carteira e o meu custo total por aquisição dessas 30 cotas foi de R$ 3.831,17. Com isso, o valor médio de aquisição, né, foram feitos 3 aportes, o valor médio de aquisição da cota foi de R$ 127,70. Eu pretendo comprar mais 20 cotas do HGRU assim que ele chegar no seu valor patrimonial ou abaixo disso. Já nas ações, eu fiz um aporte aqui de R$ 956 na Itaúsa. Eu comprei 100 cotas dela pelo valor unitário de R$ 9,56. Não estava no seu melhor valor, mas Itaúsa, no meu ponto de vista, abaixo de R$ 10 é sempre um bom negócio. Eu aumentei minha posição nessa hold, visando ganhar mais segurança e receber os dividendos. Para quem não sabe, pessoal, o hold ele é um grupo de empresas controladas por uma única empresa. Essa empresa controladora, ela possui a maior parte das ações dessas empresas controladas e isso lhe dá um poder de decisão sobre os negócios. A Itaúsa, ela possui a maior parte do seu fluxo de dividendos provenientes do Banco Itaú, ou seja, provenientes do setor financeiro, que é um setor que ele vem apresentando lucros crescentes em contramão ao cenário econômico nacional. Como podemos ver aqui por esse gráfico de fluxo de proventos, grande parte das receitas da Itaúsa, eles são provenientes do Banco Itaú. Porém, os proventos das demais empresas, eles vêm crescendo, principalmente aqui, ó, depois de 2020 para cá. E é isso que a gente quer, né? Que as empresas elas possam dar lucros crescentes e isso a longo prazo. E por fim, como eu já havia falado para vocês, eu fiz um aporte no Fundo Imobiliário de Shopping HSML11. Conforme eu falei no vídeo anterior sobre a minha carteira, quando esse fundo ele chegasse no valor de R$ 96,95,82, eu ia comprar 10 cotas dele. Pois é, no dia 13/6, ele chegou aqui no valor de R$ 94,75 e eu fui lá e comprei as 10 cotas prometidas. No entanto, pessoal, no dia 19/6, ele chegou aqui ao valor de R$ 92,97. E eu aproveitei essa oportunidade, né, para fazer uma mudança na carteira que eu estava só esperando o momento certo para fazer. Eu vendi toda a minha participação em VISC11, né, todas as minhas cotas em VISC11, retirando da minha carteira tanto o VISC, tanto o Fundo Imobiliário VISC, quanto a gestora Vinci. Na minha visão, a estratégia utilizada pela HSI Invest no HSML11 e adotada pela RED agora no HGBS11, elas são mais interessantes a longo prazo do que a estratégia utilizada pela Vinci no VISC11. A HSI Invest e a RED, eles estão buscando ter uma maior participação de todos os imóveis do seu portfólio. E isso a longo prazo me parece mais interessante, porque o fundo, ele sendo sócio majoritário dos imóveis, ele tem o poder total de decisão de todos os negócios que são feitos no shopping. Então, reformas, ampliações, manutenção e retirada de inquilino, mudança de administração, enfim, absolutamente tudo. O que não é possível caso esse fundo ele tenha uma participação minoritária. Então, na minha visão, mais vale você ser sócio majoritário de poucos shoppings, né, de poucos imóveis, do que você ser minoritário de vários. E é justamente o que o HSML11 e o HGBS11 vem implementando. Então, o meu balanço esse mês de junho com relação aos fundos imobiliários de shopping foi esse. Eu investi R$ 2.156,11 no HSML11 e recebi da venda do VISC11 o valor de R$ 1.382,10, que eu vendi as 12 cotas do VISC11 pelo valor unitário de R$ 115,18. Bem, depois desses aportes feitos em junho, o meu patrimônio investido foi para R$ 69.351,87. Minha nova distribuição por percentual na carteira ficou assim. Eu estou agora com 72,87% investidos em fundos imobiliários, 12,71% da carteira estão investidos em ações e agora 14,42% da carteira estão investidos aqui em renda fixa. Dos valores investidos em fundos imobiliários, hoje eu estou com 18,06% investidos em fundos imobiliários de papel, 73,73% investidos em fundos de tijolo e 8,21% investidos em fundos mistos, que eu considero como sendo fundos de tijolo. A minha posição em HGLG11 caiu de 14,78% para 13,56%. Isso é bom, né? Isso é diversificação, logo redução de risco. O KNR11 caiu de 14,56% para 13,35% e o ALZR11 caiu de 12,44% para 11,41%. Eu reduzi a minha concentração nesses ativos e também reduzi nos demais fundos imobiliários também. Bem, minhas próximas movimentações na carteira, elas seriam em direção a, primeiro, elevar minha participação em ações para 15% do total que eu tenho investido na carteira e, segundo, elevar minha participação em fundos imobiliários de papel indexados à inflação
para 25% do total que eu tenho investido em fundos imobiliários. Então vamos lá. Dos 100% que eu tenho investido em fundos imobiliários, eu queria que 25% deles fossem de fundos imobiliários de papel indexados à inflação. Assim que alcançado os 100 mil reais investidos em ativos no Brasil, eu ia começar a colocar um pezinho lá no exterior, né, investindo em ETFs e em rates americanos. No entanto, depois dessas últimas notícias aí sobre a taxação dos fundos imobiliários, eu pretendo mudar a minha estratégia de investimento. Embora a gente já saiba, né, que essas ameaças de taxação, elas não são de agora. Desde 2015 que a gente escuta essas ameaças, de lá para cá nós já tivemos pelo menos umas duas. Mas dessa vez, com essa necessidade de aumentar a arrecadação sempre através da cobrança de impostos, e ao que vemos com a impossibilidade de cortar gastos por parte desse presidente atual, né, por parte dessa gestão atual, porque o presidente, ele precisa de dinheiro, né, pessoal? Ele precisa de dinheiro para custear os gastos dele com viagem para o exterior, para a Europa. Mas dessa vez, eu acredito que o cenário está um pouco diferente. Eu acredito que os fundos imobiliários, eles serão taxados, pessoal. A dúvida é só saber quando isso vai acontecer. Nesse sentido, eu não acho mais interessante ficar tão concentrado em fundos imobiliários de tijolo, como eu planejava. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos ainda uma notícia definitiva de que, de fato, os fundos eles serão taxados. Mas o que se sabe é que, se for de fato aprovado na Câmara, os fundos de papel, eles serão menos afetados em suas receitas por terem suas carteiras dívidas do setor imobiliário e do setor de agronegócio, com os CRIs e com os CRAs. Então eu vou me antecipar a isso, né? Eu já vou começar a me desconcentrar em fundos imobiliários de tijolo e manter a minha posição atual em fundos imobiliários de papel. Eu vou me antecipar também com relação aos investimentos no exterior. Eu já vou buscar entender qual a melhor forma de fazer esses investimentos lá fora, quais são os riscos que eu vou estar exposto, qual a melhor corretora, enfim, essas coisas. Pessoal, não dá para esperar. No Brasil, com essa corja de política que a gente tem, todo cuidado é pouco. Então eu vou trazendo todas essas movimentações e as atualizações através dos meus vídeos. Então foi isso, rapaziada. Mais uma atualização da minha carteira aqui para vocês, né? Para vocês acompanharem a evolução dos meus investimentos. Eu tô cada vez mais próximo de chegar ao meu objetivo de 100 mil reais investidos até dezembro de 2024. Acredito que vai ser possível sim. Tá faltando aqui uns 30 mil reais. Eu tenho mais 6 meses para fazer o investimento desse valor. Então eu sigo mostrando tudo isso aqui para vocês, né? Todos os meus apostos, todas as movimentações na carteira. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quer me acompanhar nessa jornada, inscreva-se no canal. Então foi isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!